Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da Biblioteca da Secretaria de Saúde do Ceará. E o coletivo Escambau tem uma nova crítica literária para a gente. Vamos conferir? Olá, amigos do Papo Literário. Hoje nós vamos conversar sobre As Alegrias da Maternidade, de Buchi Emecheta. Sim, é um nome bem diferente. Eu continuo na minha proposta de trazer coisas diferentes para vocês. Essa autora ela é nigeriana e esse livro ele é de 1979. Faz tempo, né? A primeira edição dele no Brasil chegou em 2017 com a tag Livros. A gente tem visto, né, nos últimos anos mais da presença da literatura africana. Eu já falei aqui para vocês do livro da Yagiase, né, O Caminho de Casa, que ela é descendente de ganeses. Então é um tipo de história que a gente está começando a conhecer e são histórias maravilhosas, né, que obviamente porque a gente acaba recebendo muito mais conteúdo da Europa, dos Estados Unidos, a gente durante muito tempo relegou a literatura e a cultura africana, apesar dela ser tão presente no nosso Brasil, né, que é um país de maioria negra, mas tem sido um prazer conhecer essas outras narrativas. Aqui a gente vai conhecer a história da Inuego. Ela é de uma etnia chamada Igbo, e a história dela é basicamente uma história de uma mulher que o grande sonho, o grande objetivo da vida dela é ser mãe. A história ela se passa na Nigéria, né? E a Nigéria, nessa época, estava sob o domínio colonial britânico. No recrutamento para a Segunda Guerra Mundial, né, os nigerianos foram forçados a ingressar ao exército britânico nesse período. Então a gente vai estar sempre tendo um contato justamente com esses embates de cultura. Como eu falei no início, ela é da etnia Igbo, e essa etnia tinha um conflito com outra etnia, que era os Yorubás. Você provavelmente já deve ter ouvido falar deles, é uma das principais etnias de negros que vieram para o Brasil. E aí a gente vê que como esse domínio colonial coloca duas etnias conflitantes dentro do mesmo espaço, né? A gente vai ver, por exemplo, outro choque, que é justamente uma pessoa que sai de uma vida num regime muito mais tribal, onde as pessoas viviam de lavouras, viviam do trabalho de agricultura, que o tempo era diferente, que, por exemplo, a obrigação dos filhos era cuidar dos pais na velhice, para uma vida urbana, onde essa cultura já é diferente, é uma cultura de trabalho, onde o regime de trabalho basicamente serve para o sustento, né? Apesar dos negros ali não estarem num contexto de escravidão, o regime de trabalho é muito similar, onde a pessoa basicamente trabalha o dia inteiro em trabalhos pesados e tudo que ela consegue é sustentar um teto e se alimentar. A gente vai ver o embate dessas duas visões de mundo, né? Uma pessoa que cresce nesse ambiente e que vai criar filhos que vão ser criados para o mundo, porque vão estar, obviamente, inseridos numa cultura europeia, numa cultura ocidentalizada que não valoriza e não tem esses mesmos valores que ela costumava ter. É uma narrativa muito rica, né, através de um olhar de uma personagem muito forte, que a gente vai ver muito do patriarcado, né, e da influência dos homens na vida dessas mulheres, né? Primeiro o pai, né, que decide o destino dela e depois que passa essa obrigação para o marido, né? Isso passa ali, né, nos anos 30, 40 e 50 e ter sido escrita no fim dos anos 70, a gente consegue traçar paralelos muito fortes com o presente, né, com a realidade das mulheres hoje em dia, ou pelo menos da realidade de muitas mulheres hoje em dia. Apesar de que a luta feminista, que começou ali na primeira metade do século XX e ganhou muita força na segunda metade do século XX, a gente sabe que as mulheres ainda estão longe de alcançar uma igualdade social de direitos, de posições no mundo presente. Apesar de você estar ali dentro de uma cultura diferente, num lugar geograficamente diferente, culturalmente diferente, a gente vai conseguir traçar diversos paralelos com a nossa própria realidade, com a nossa própria cultura. Eu espero que vocês gostem da indicação. A gente se vê na próxima. E tchau. Quem anda pelo Mucuripe sabe das belezas existentes na região. O litoral agrada a todos que passam pelo local, que tem até um farol. E para preservar a memória desse lugar, uma iniciativa que começou há mais de 10 anos tem reunido um acervo para contar a história do bairro Mucuripe. Olhando assim, parece ser só mais uma prateleira de livros, mas o que está guardado aqui vai muito mais além. São diversos registros que contam a história de um dos mais importantes bairros de Fortaleza, o Mucuripe. Já são mais de 10 anos que o Diego vem registrando e arquivando as histórias da região. Uma forma de manter essa história viva e resgatar essa identidade. De toda a história
de construção e desenvolvimento do bairro, né? Da Vila de Pescadores, que a partir dos anos 40 ela vira bairro. A partir de 2017, eu decidi criar nas redes sociais, né, o acervo Mucuripe, e através disso consegui fazer com que muitas pessoas entendam um pouco mais sobre esse processo histórico, né, e da memória do Mucuripe, e também entender como a Vila de Pescadores se insere dentro do que hoje é a cidade de Fortaleza. Conhecer o acervo cultural do Mucuripe é fazer uma pequena viagem no tempo, na história do bairro e também um pouco da cidade. Entre os itens mais raros, tem um dos primeiros guias turísticos de Fortaleza, do ano de 1961. A Saruana é socióloga. Ela conta que o material guardado aqui foi fundamental para uma pesquisa que estava fazendo sobre a região. O meu interesse inicial era perceber os efeitos da reforma da beira-mar sobre os pescadores artesanais e também sobre a população que ocupa aquela faixa de praia. E então, depois dessa pesquisa, como a reforma ainda não tinha sido concluída, no mestrado eu passei a estudar o processo de tombamento, né? A patrimonialização, já que ali naquela área tem a Igreja de São Pedro, que é bem material de Fortaleza, tombada, e tem também a Festa de São Pedro, que é registrada no município. Diego dá continuidade a trabalhos e pesquisas que outras pessoas fizeram no passado. Todo esse material é fruto também de doações de outros pesquisadores que se interessavam em manter essa história registrada. Para ampliar e manter esse acervo em boas condições, é preciso a ajuda de todo mundo. O objetivo da vaquinha é poder fazer a compra de um computador, porque eu não tenho, desde quando eu criei o acervo, que eu não tenho um computador novo, né, ele já é usado, e também comprar um HD e, se possível também, com o dinheiro arrecadado, fazer um site, né, para poder expandir isso ainda mais. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Chegou um dos momentos mais esperados do sábado. Quem aí está curioso para saber a lista dos livros mais vendidos da semana? A nossa pesquisa desta vez foi feita na Livraria Acadêmica. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi A Parte que Falta, de Shel Silverstein, da Companhia das Letras. A obra é um clássico da literatura infantil e tem como protagonista um ser circular, que visivelmente não está completo. Falta-lhe uma parte, e este vazio faz com que ele acredite que existe algo no mundo que o complete. Já a obra de autor nacional mais comercializada foi Crer ou Não Crer, do padre Fábio de Mello e do historiador Leandro Carnal. O livro traz questões como o que pode ouvir um crente de um ateu, ou o que um ateu pode aprender. Um debate rico e respeitoso entre um cético e um católico. E o livro de autor cearense mais vendido foi o preparatório Curso de Redação do professor Diego Pereira. Graduado em Letras, o autor é responsável pelo preparatório em Fortaleza e com sua publicação tem ajudado muitos jovens a trilhar o caminho rumo à pontuação 1000 no Enem. O professor traz propostas de redação, sugestões de texto, comentários, teoria dissertativa, exercícios e muito mais. Amanhã é o dia delas, das mães, tão amadas e fundamentais. Nosso Clipoema faz uma homenagem a essas mulheres que nos dão a vida ou simplesmente nos criam para o mundo. Os versos são de Vinícius de Moraes, do livro O Caminho para a Distância, de 1933. A narração é de Henriette de Salve. Minha mãe, eu tenho medo. Tenho medo da vida, minha mãe. Canta a doce cantiga que cantavas quando eu corria doido ao teu regaço com medo dos fantasmas do telhado. Nina o meu sono cheio de inquietude, batendo de levinho no meu braço, que estou com muito medo, minha mãe. Repousa a luz amiga dos teus olhos nos meus olhos sem luz e sem repouso. Dize a dor que me espera eternamente para ir embora. Expulsa a angústia imensa do meu ser, que não quer e que não pode. Dá-me um beijo na fronte dolorida, que ela arde de febre, minha mãe. E com esses belos versos, desejamos a todas as mamães que assistem o Papo Literário um feliz Dia das Mães.
E aí, se você ficou curioso para conhecer a Biblioteca da Secretaria de Saúde do Estado, tem livros não só de saúde, como também de literatura. Funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde e está localizada na Avenida Almirante Barroso, número 600, Praia de Iracema, aqui em Fortaleza. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações literárias. Até lá!